Queridos, graça e paz, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e estamos assim, começando mais uma semana, e nada melhor do que começar a semana tendo a palavra do Senhor como a nossa agenda principal, para que dela possamos colher os conselhos para termos uma vida abençoada e uma vida vitoriosa. Eu queria aqui deixar com os irmãos a meditação que se encontra em 2 Reis, no capítulo 7, do verso 3 até o verso 11, que fala sobre a revelação que os 4 leprosos trazem aos habitantes de Samaria acerca da fuga dos sírios. Então o texto diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até a morte? Ou até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não viram lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém. Não havia ninguém. Voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Bom, somente até aqui. Queridos, esse texto tem algumas lições muito proveitosas para a nossa vida. Conforme Eliseu havia profetizado anteriormente, Samaria seria libertada do jugo dos sírios. Foi profetizado isso. E aqui nós vemos que a história desses leprosos, que eram homens que precisavam viver à margem da cidade, porque, segundo o costume da época, os leprosos não podiam ter convivência social. Eles tinham que ficar afastados. Os leprosos, na época, eram considerados pessoas imundas, né? E se nós lermos aqui em Levítico, no capítulo 13, verso 45 e 46, nós vamos ver o texto dizendo: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas,
e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, isso explica por que eles não estavam fora da cidade de Samaria. Não podiam ter convivência pela condição que eles ostentavam. Muito bem. Então, no texto, nós vemos que os habitantes de Samaria estavam passando fome, e eles, porque não podiam entrar e nem sair da cidade, porque a cidade estava sitiada, estava cercada, e esses 4 leprosos também, da mesma maneira, estavam ali passando fome, passando necessidade. E eles decidiram que, de qualquer maneira, eles morreriam se ficassem ali, né, parados naquele lugar, ali afastado como eles estavam, sem nenhuma condição de poder se alimentar, morreriam de fome. E se fossem para os sírios também, eles poderiam morrer à espada, né? A diferença é que morrer de fome seria uma morte lenta, e morte à espada seria uma morte rápida. De uma forma ou de outra eles iam morrer. Então decidiram arriscar e de repente contar com a sorte, quem sabe os sírios pudessem ter, né, compaixão deles. E assim o texto diz que eles então se levantaram e se dirigiram ao arraial dos sírios. Mas quando chegaram lá, eles tiveram uma grande surpresa, não encontraram ninguém. Porque havia sido profetizado por Eliseu que Deus ia suscitar um grande milagre, um milagre que aconteceria através da audição. O Senhor ia fazer com que os sírios ouvissem, né, o barulho de um grande exército de cavalos, de cavaleiros, e através daquele som, daquele ruído, eles acreditaram que o povo de Israel havia se unido aos heteus e aos egípcios para os atacarem. E aí, apavorados com medo, os sírios fugiram, deixando para trás comida, deixando atrás ouro, deixando prata, deixando armas, porque eles estavam mais interessados em salvar a pele deles. Aqueles 4 leprosos chegam, encontram o acampamento então vazio e eles se fartam, né, da comida que havia ali. Havia muito trigo, havia muita cevada. Eles se fartam, entram numa tenda, encontram comida, saem, entram em outra tenda, tornam a encontrar comida de novo, e eles comem à vontade. Isso acontece já ao anoitecer, e também tomam ali da prata, do ouro, e enfim, eles foram tomados ali de um desejo de pensarem, pelo menos em alguns instantes, pensarem apenas em si mesmos. Até que eles se despertaram e reconheceram que aquela atitude não era uma atitude sensata, não era uma atitude correta, e eles então entendiam que precisavam espalhar aquela notícia. E aqui no verso 9 diz: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Então eles entenderam que não podiam guardar aquelas boas novas para eles mesmos, né? Então, até porque poderiam ser tidos como traidores também, se
retivessem para si, né, aquela boa nova. Muito bem, então eles foram, bradaram aos porteiros da cidade, porque eles não podiam entrar. Então os porteiros, os sentinelas que estavam ali no muro, né, vigiando, eles então recebem a notícia de que os sírios não estavam mais ali ao redor da cidade, haviam se evadido e então ficaram, né, a comida, ficaram os cavalos, ficaram os jumentos, ficaram o ouro e a prata, e eles então disseram isso para os porteiros, para os sentinelas, que por sua vez anunciaram a nova no interior da casa do rei. Queridos, então, quais as lições práticas que nós podemos tirar deste texto que nós vemos? Primeiramente, que nós sabemos que o povo sem Jesus é um povo também que está morrendo de inanição espiritual. É um povo que não tem paz, é um povo que não tem a verdadeira alegria, é um povo que não tem esperança, e nós somos portadores dessas boas novas. Nós não podemos nos calar, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus que se faz presente, que age na história humana, que age em detrimento das necessidades do homem. Nós somos portadores desta mensagem de salvação, dessa mensagem de libertação. E nós temos que abrirmos a nossa boca, alçar a nossa voz em alto e bom tom e dizer que há esperança para o perdido, há esperança para o ferido. Que nós possamos aprender com a experiência desses 4 leprosos e não nos calarmos e anunciarmos em alto e em bom tom que Deus é um Deus que quer estar presente na história humana, mudar o quadro de aflição, de tristeza, de desesperança e proclamarmos as boas novas de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que aprendamos com esses 4 leprosos esta lição de que a esperança do povo perdido está na mão dos filhos que foram salvos, que foram libertos do poder do inimigo, do poder das trevas, para anunciar as novas de salvação, anunciar que há um tempo de paz, há um tempo de alegria, há um tempo de vitória, há um tempo de libertação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.